Olá, eu sou a professora Kelly Belosi e nessa apresentação falarei um pouco sobre as pesquisas que conduzo no PPSIC, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Cefet Rio de Janeiro. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Possuo graduação em Informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Sistemas de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Biologia Computacional e Sistemas pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Sou docente da Escola de Informática e Computação do Cefet, Campus Maracanã, onde atuo tanto no curso técnico em Informática quanto no curso de graduação em Ciência da Computação. E também docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. No PPSIC, atualmente eu tenho conduzido pesquisas sobre o uso de ontologias para representação e descoberta de novos dados de conhecimento. Bem, mas o que é uma ontologia? É um modelo organizacional baseado em lógica que representa um domínio da realidade. Por exemplo, um domínio organizacional, governamental, biomédico, entre outros. Esse modelo é composto de conceitos, classes e atributos e o relacionamento entre eles. Esses conceitos são também denominados como termos da ontologia. De forma simplificada falando, uma ontologia é um vocabulário controlado a respeito de um determinado domínio, adicionado de relacionamentos que permitem fazer inferências. Como exemplo, observe a imagem ao lado que representa uma parte de uma ontologia do domínio biomédico. Considerando uma estrutura baseada em grafos, os nós representam os termos da ontologia e as arestas representam os relacionamentos existentes entre os termos. Note que, apesar de não haver um relacionamento direto entre alguns termos, é possível fazer uma inferência devido aos relacionamentos existentes. Mas, por que é importante? Qual a motivação de se trabalhar com ontologias? Bem, algumas motivações incluem o compartilhamento de entendimento comum, tanto entre pessoas quanto agentes de software, reutilização de conhecimento de um determinado domínio, tornar explícito o conhecimento de um domínio que seja apenas suposição, que possua dúvidas ou redundâncias, separar o conhecimento do domínio do conhecimento operacional, além de análises do próprio conhecimento do domínio. Dessa forma, alguns objetivos de pesquisas envolvendo o uso de ontologias para representação e descoberta de conhecimento englobam a representação do conhecimento de domínio, de forma a apoiar a integração, gerência e ou descobertas sobre os dados, e estudo e desenvolvimento de novos métodos da aplicação do uso das ontologias. Nesse retângulo azul destacado, eu apresento as áreas nas quais tenho trabalhos em desenvolvimento e interesse para trabalhos futuros, que são biologia computacional, web semântica, processamento de linguagem natural, pré-processamento de dados e multimídia. Nos próximos slides, apresento brevemente cada área. A biologia computacional é uma área de estudo interdisciplinar que aplica técnicas da ciência da computação, estatística, matemática e outras áreas para problemas da biologia. Minhas pesquisas nesse sentido englobam a identificação de novos alvos, proteínas, para o apoio ao desenvolvimento de novos fármacos, exploração e análise de dados biomédicos e textos biomédicos, anotação funcional de proteínas e similaridade semântica. Pesquisas na área de web semântica englobam principalmente a disponibilização de dados abertos como dados abertos ligados, de modo que tanto pessoas quanto computadores possam explorar esses dados ligados entre si. A imagem ao lado ilustra a nuvem de dados do projeto mais famoso sobre o tema, o LODE, do inglês Linked Open Data.
A referência desse projeto está colocada abaixo da imagem. Uma pesquisa em andamento nessa área aborda o tema de dados ligados, considerando os dados abertos governamentais brasileiros. Além desses temas apresentados anteriormente, esses próximos temas agora dizem respeito a pesquisas que são conduzidas em colaboração com outros professores do PPSIC. Primeiro, envolvendo a área de processamento natural, o objetivo é processar, analisar textos de diferentes fontes, aliado ao uso de ontologias, para detectar sinais da área de farmacovigilância. Por exemplo, reações adversas a medicamentos não previstas nas bulas dos medicamentos. Essa pesquisa é realizada em parceria com o professor Gustavo Guedes. Na área de pré-processamento de dados, uma pesquisa realizada em parceria com o professor Jorge Soares trata do uso de ontologias para apoiar processos de imputação de dados. O terceiro tema refere-se ao uso e desenvolvimento de ontologias com enfoque em sistemas de multimídia. Essa pesquisa é realizada em parceria com o professor Joel Santos. Sobre o perfil esperado do aluno, eu considero que ele deva ter conhecimentos em modelagem de dados, habilidade em alguma linguagem de programação, assim como interesse na escrita científica e comprometimento e iniciativa. Como vocês podem reparar no decorrer dos slides, todo o conteúdo dessa apresentação traz algumas referências para conceitos e para artigos base sobre os temas de pesquisa. Vocês podem se apoiar nessas referências para iniciar seus estudos a respeito desses temas. Abaixo deixo indicado o link para o meu currículo Lattes, no qual vocês podem verificar meus trabalhos publicados. Para qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail. Desejo boa sorte a todos no processo seletivo para o PPSIC.